Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Agora a gente está diante de uma grande corrida contra o tempo, né? Porque parece que as coisas estão se acelerando muito fortemente, né? A gente está vendo um cenário extremamente conturbado, né? Mundo afora, com essa questão dessa crise implementada. E aqui no Brasil agora parece que a disputa ficou mais clara, né? Parece que antes a gente estava diante de uma espécie de Cold War, né? Ou de Guerra Fria, como se diz lá fora. E agora a guerra ficou um pouquinho mais evidente ou mais explícita, né? Parece que está tendo um confronto ali mais direto, né? Lembrando que a história de Guerra Fria, porque depois do segundo grande conflito mundial, né, a disputa entre as novas potências ali, Estados Unidos e os russos, acontecia ali de forma indireta, né, em outros lugares ali, como lá no Sudeste Asiático, né, lá no Oriente Médio, mas eles não brigaram assim diretamente, né, claro, ainda bem, né, porque se tivesse brigado, poderia ter gerado aí um conflito que já na nossa era atômica poderia ter devastado a Terra, né? E agora a gente está vendo aqui no Brasil essa coisa que estava mais tácita, assim, um pouco mais diplomática, ficando mais evidente, né? E essa live que foi feita ontem lá com o Bob Jeff e também o Eustáquio, né, e a equipe, trouxe ali, né, argumentos e questões ali bem contundentes, né? E quando eu olhei aquela situação, né, parece que mostrando com antecedência algo que estava sendo preparado. É claro que quando você traz à luz, você freia o negócio de acontecer, né? Eu me lembrei das lendas que contam sobre Adam Weishaupt, né, que foi um dos fundadores lá da Ordem dos Iluminados da Bavária, né? E diz-se que eles estavam com um plano muito bem montado ali para poder derrubar as monarquias europeias, né, meio que encerrando aquilo que na história a gente conhece como antigo regime, e criar um novo sistema de poder ali na Europa, né? Isso a gente está falando ali, esse grupo, por exemplo, dos Iluminados da Bavária, ele foi fundado no dia 1º de maio de 1776, né? Só para situar vocês no tempo. E dizem que quando eles estavam preparando todo aquele projeto de derrubar as monarquias europeias e instaurar novos governos, né, controlar ali as diversas sociedades secretas ali para poder implementar isso, tem uma história que se conta, né, não sei exatamente da veracidade disso, que um cavaleiro, né, a gente está falando de 1770 mais ou menos, o cavaleiro estava levando esses documentos secretos para poder instaurar essa mudança, né, do poder, ou essa derrubada, né? Só que no meio do caminho ele foi atingido por um raio, né? Parece que estava tendo uma tempestade e os documentos ficaram espalhados no chão. Isso fez com que as autoridades lá da Bavária tivessem acesso, né, a esse plano. E lá em 1786 houve uma espécie de batida policial, né, conduzidas pelas autoridades da Bavária e desbarataram esse plano que estava sendo montado ali para tentar derrubar esses governos dessas monarquias europeias, né? Uma parte disso está relatado nesse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, para quem quiser ler, vale muito a pena. Eu costumo dizer que você não tem noção do que está acontecendo no mundo e no Brasil sem esse conteúdo desse livro, tá? Então, na história lá dos Iluminados da Bavária, parece que, né, o plano estava todo certinho, mas de repente um raio caiu na cabeça. Talvez tenha caído um raio ontem aí e também desbaratado um outro plano de tentar fazer uma mudança assim mais evidente. A gente acabou vendo na parte da noite ali um documento sendo apresentado lá ao Supremo, né, para tentar limitar os poderes do presidente Bolsonaro, impedindo que ele saísse de casa sem avisar, ou impedindo que ele usasse as redes sociais, impedindo que ele o obrigando a apresentar o seu exame lá de sangue, o obrigando a se manifestar contra protestos, né? Então, é uma limitação de poder, algo semelhante que a gente olha esse cenário, a gente lembra do governo do João Goulart, né? Quando, por suspeitar que o João Goulart estava ali, né, com certas conexões internacionais e tal, que ele poderia trazer uma espécie de implementação de socialismo para o Brasil, o pessoal deu uma enfraquecida nele, montando uma espécie de parlamentarismo, né? E o que é mais estranho é que parece que hoje a estratégia é semelhante, né? Mas com o presidente Bolsonaro, o pessoal tentando ali enfraquecer o poder dele, montando o parlamentarismo. Não só
com isso, né, mas como foi falado ontem também, deixando as medidas provisórias tão importantes do presidente caducarem, e isso, obviamente, enfraquecendo ali toda a agenda governamental, né? Medidas provisórias lá, como a da eleição dos reitores das universidades, né? Contratação temporária no serviço público, entre várias outras coisas importantes ali que podem caducar, tá? E a gente vê que o pessoal, um dos argumentos que foi falado ontem, que eu achei curioso, né, que no primeiro ano o presidente Bolsonaro quebrou aquela política do toma lá da cá, né, e aí o pessoal meio que conseguiu sobreviver, mas aí no segundo ano do governo, no ano 2020, bateu uma espécie de crise de abstinência, né, a galera começou a não conseguir mais suportar essa mudança da dinâmica política lá na nossa capital, né, então... E eu acho que não é só isso, né? Eu acho que no ano passado eles já tentaram quase todas as ferramentas para tentar derrubar o presidente e não conseguiram. E agora a gente está vendo, né, o pessoal levando essa disputa às últimas consequências, né? E aí é engraçado, né? A gente vê pessoas tradicionais da política aí, inclusive até ex-presidentes, falando: não, nós precisamos de criar um governo compartilhado, né? Um governo que vai ser compartilhado entre o poder legislativo e o poder judiciário e tal, e enfraquecendo ali o poder executivo, mas a Constituição nos garante, né, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, não tem como você querer diminuir um poder e sobrepujar outros, né? Não vai dar muito certo isso. E o que é interessante, né, que se realmente havia essa estratégia, né, essa estratégia foi pro ventilador agora e parece que vai dar um efeito rebote violento, né? Lembrando que na área de medicamentos, né, você tem um negócio que eu tenho falado muito aqui, que é o efeito paradoxal, né? Efeito paradoxal é quando você toma um medicamento e ele dá o efeito inverso. Por exemplo, você toma um medicamento para te acalmar e te deixa mais agitado, né? E não só o efeito paradoxal, a gente talvez esteja diante de um grande exemplo de efeito Streisand, né? Que é dado esse nome por causa da Barbra Streisand, aquela atriz e cantora que teve uma situação que a foto da casa, da mansão dela, apareceu numa revista lá, ou num site, e ela queria que a foto fosse retirada por estar prejudicando sua privacidade. E aí ela entrou com um processo lá para que o pessoal tirasse a foto. Só que na tentativa de proteger a foto e tirar a foto de circulação, aí que a foto ganhou notoriedade, né? Quando ela tentou tirar. Então parece que se havia realmente esse plano, né? A tentativa de manter o plano ali escondido para poder funcionar, parece que deu errado e foi pro ventilador, né? Deu meio que um efeito Streisand nessa história. Agora, pessoal, diante disso tudo que a gente está vendo, né? Claro que eles sempre tentando achar algum probleminha do presidente para poder derrubar o presidente e tal, né? Achar uma espécie de argumento favorável para o impeachment. Mas o que eu gostaria de acrescentar aqui, que eu acho que a maioria de vocês já viu os vídeos, né? Já está mais ou menos bem informado sobre isso, é que além de eu olhar a situação do Brasil hoje e, apesar de eu não estar vivo na década de 60 ainda, mas parecia que eu estava vivendo aquele momento, né? Olhando coisa muito semelhante àquele momento, da história do Jânio Quadros lá saindo, aí o João Goulart entrando e aquela confusão toda e tal. Parece que eu senti esse clima meio que voltando, né? Essas disputas ficando tensas demais, isso levando a consequências mais inusitadas. Mas outro clima que eu senti também, e isso me preocupa, é o mesmo clima que eu percebi no mês de agosto de 2018, que antecedeu o dia 6 de setembro, foi o dia que o presidente Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, acabou tendo aquela situação lá horrorosa lá do Adélio, né? Então, o que eu percebi agora, né, para a gente concluir essa reflexão? Eu percebi que no ano de 2019, eles tentaram praticamente tudo que tinha, né? A gente teve interceptação de telefone, acusação lá de parente, de tudo que você pode imaginar. Assim, muita coisa aconteceu em 2019, não vou nem fazer um flashback aqui. E as coisas não deram certo,
né? E agora, no ano de 2020, eles tentaram arrumar, aproveitar essa situação de crise internacional e misturar isso tudo e tentar colocar nas costas do presidente também como um argumento para o seu impeachment ou afastamento. Parece que o plano, esse plano também foi por água abaixo. Então, pessoal, mais uma vez, eu percebendo que os planos foram por água abaixo, o presidente conseguindo sair ileso disso, eu fico com um grande receio do pessoal tentar ir às últimas consequências novamente. Eu senti esses dois climas. O clima ali da época Jânio Quadros, João Goulart, que vocês sabem como é que terminou a história, e o clima também ali de agosto de 2018, né, quando eu percebi que o Bolsonaro estava muito forte e o pessoal não poderia aceitar um cara vindo de fora dessa forma, né? Semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos também, em 1992, se eu não estou enganado, quando apareceu um candidato ali meio independente, meio fora do sistema, chamado Ross Perot, né? Apesar de ser um cara muito rico e tal, mas ele se candidatou sem partido, era uma candidatura independente, e de repente ali ele meio que desistiu da candidatura, né? De uma forma meio surpreendente, né? E um ex-agente de serviço secreto americano, na verdade não serviço secreto, né? Agência de central de inteligência, ele disse que fizeram uma espécie de neutralização nele, né? Ó, se tu continuar querendo se candidatar, pode dar problema e tal. Então, meio que forçaram o cara a sair da jogada. Por quê? O presidente Bolsonaro é um Ross Perot melhorado, porque não tinha apoio da mídia, não fez os acordos, não fez as alianças, não estabeleceu os pactos e tal. Então é um cara que tá tão fora do sistema que é inaceitável, né? Então o recado que eu quero dar no final das contas é: presidente Bolsonaro, tome cuidado, tome mais cuidado com a sua segurança, porque a gente precisa não só do senhor como presidente, continuando o trabalho, mas precisamos do senhor vivo, né? Então, tomar mais cuidado, né? O cuidado ali com a segurança e a integridade física, né? Porque eu acho que as coisas estão subindo de nível muito rapidamente. Eu fiz um vídeo ontem falando que a fase 1 mudou, agora a gente vai para a fase 2, né? Fase 1 era a fase da diplomacia, fase 2 é a fase do conflito mais aberto. Então, essa é a reflexão que eu deixo, tá bom, pessoal? A gente se vê mais tarde, meio-dia, se Deus assim permitir, com o nosso boletim da tarde, depois às 3h30 da tarde, com a live da tarde, acompanhando aí, né? As coisas estão escalando muito rapidamente, tá difícil de acompanhar, mas na medida do possível a gente vai não só atualizando, mas tentando dar uma interpretação aqui, ajudar vocês a entender, né? Ter um panorama do que tá por trás aí, tá certo? Essa questão dessa ruptura eu já tinha falado no vídeo de ontem e vamos continuar analisando aqui. Obrigado pelo apoio, um abraço a todos. Se você quiser se tornar membro, clica aqui embaixo, a gente está com conteúdo exclusivo lá, direto do Bunker, né? Que é uma reflexão exclusiva para membros, cursos também, então fica o convite, tá certo? Forte abraço, pessoal, até mais tarde, valeu!